Muitos não sabem, mas os atores podem enganar. A representação de emoções falsas pelos atores historicamente influenciou nossa percepção de confiabilidade, especialmente em situações jurídicas. Muitos acreditam que a habilidade de um ator em expressar emoções de forma convincente pode significar manipulação, tornando-os menos confiáveis. Essa visão remonta a épocas em que a atuação era vista mais como uma artimanha do que como uma arte respeitável. No tribunal, onde a verdade é fundamental, uma tristeza ou alegria bem interpretada pode levantar suspeitas, fazendo os jurados duvidarem da honestidade do ator. No entanto, a atuação desempenha um papel importante na transmissão das experiências humanas, permitindo que o público explore histórias e emoções complexas. É interessante pensar em como essa percepção pode afetar não apenas os intérpretes, mas também nossa visão de autenticidade na vida cotidiana. Portanto, da próxima vez que você assistir a um filme, reflita sobre quanto de arte e persuasão está por trás dessas lágrimas e sorrisos. Você vai se surpreender ao saber que os gladiadores raramente morriam. Na Roma antiga, esses corajosos lutadores muitas vezes lutavam não pela fama, mas pela sobrevivência. Muitos pensam que cada batalha de gladiadores terminava em morte, mas na verdade é bem diferente. Gladiadores eram ativos valiosos para seus donos, que preferiam vê-los vivos para continuar atraindo público e vendendo ingressos. Esses lutadores treinavam arduamente e assinavam contratos, como os atletas profissionais de hoje, mostrando sua força, habilidade e talento. Suas lutas não apenas entretinham a multidão, mas também eram um espetáculo capaz de influenciar a opinião pública. Alguns até se tornavam famosos, como os heróis esportivos modernos. Combinando arte e atletismo, os gladiadores lutavam em arenas desafiadoras, frequentemente exibindo diversos estilos de combate que cativavam o público, provando que a sobrevivência, às vezes, era a maior vitória de todas. Você consegue imaginar que água fervente congelada se transforma em gelo? Na Rússia, especialmente nas frias extensões da Sibéria, os climas extremos criaram um mundo à parte. Um lugar notável é Oymyakon, conhecido como o ponto habitado mais frio do nosso planeta, onde as temperaturas podem cair a impressionantes menos 67,7 graus Celsius. É tão frio que se você jogar uma panela de água fervente no ar, ela se cristaliza em pequenas partículas de gelo antes mesmo de tocar o chão. Nessas condições geladas, as atividades cotidianas que consideramos normais podem se tornar extremamente desafiadoras. Por exemplo, os moradores frequentemente precisam ligar seus carros muito antes de precisarem sair e se agasalham em camadas de roupas só para sair de casa. A intensidade desse frio molda a vida aqui, desde como as casas são construídas até a comida que as famílias consomem. Apesar do clima rigoroso, as pessoas prosperam nesse reino congelado, abraçando a beleza ao seu redor. É difícil imaginar um lugar onde os flocos de neve parecem dançar no ar, enquanto o mundo ao redor está coberto de gelo, mas em Oymyakon, isso é apenas mais um dia na vida. Você sabia que o casamento vai além da cultura na Malásia? Para muitas mulheres na Malásia, as expectativas em torno do casamento podem parecer um caminho estreito. Por um lado, algumas sentem a pressão da sociedade para se casar jovem, refletindo valores tradicionais enraizados na história. Essa pressão pode ser pesada, fazendo parecer que há um relógio contando contra seu futuro. Por outro lado, há uma crescente onda de mulheres malaias buscando amor e relacionamentos com homens estrangeiros, especialmente americanos. Elas frequentemente buscam parcerias baseadas na igualdade e no respeito mútuo, imaginando uma vida que foge das normas tradicionais. Ao namorar fora de sua cultura, essas mulheres esperam se libertar das pressões que há muito definem as expectativas matrimoniais em sua sociedade. Tudo se resume a criar um equilíbrio entre honrar a herança e traçar seus próprios caminhos, muitas vezes levando a conversas vibrantes sobre identidade, amor e aspirações futuras. Através dessas escolhas, elas não apenas redefinem como é o casamento para si mesmas, mas também desafiam as normas sociais em um mundo em rápida mudança. Você sabia que os alces são ótimos nadadores? Esses gigantes podem mergulhar até 6 metros de profundidade para comer plantas aquáticas deliciosas. Com suas pernas longas, eles se movem facilmente na água, e seus pulmões fortes permitem que fiquem submersos por até 30 segundos enquanto buscam alimento. Essa habilidade incrível de nadar dá a eles acesso à vegetação saborosa
que outros herbívoros não conseguem alcançar, o que os coloca em vantagem em seu habitat. Imagine como é legal mergulhar fundo em busca de comida, enquanto outros apenas observam da superfície. O segredo da sua flutuabilidade está em seus corpos musculosos, que flutuam facilmente, tornando-os ideais para procurar alimento em corpos d'água. Ao se alimentar dessas plantas subaquáticas, os alces desempenham um papel único na manutenção da saúde de seus ecossistemas. Quem diria que esses gigantes pacíficos têm habilidades tão impressionantes? Você tem coragem de mergulhar na Fossa das Marianas? Este lugar incrível é a parte mais profunda do oceano, atingindo cerca de 11 quilômetros de profundidade. Para se ter uma ideia, isso poderia facilmente cobrir o Everest, com mais de 1 milha de água por cima. A pressão enorme nessa profundidade pode ser mais de 1000 vezes a pressão ao nível do mar, tornando esse ambiente extremamente hostil. No entanto, surpreendentemente, a vida aqui prospera. Cientistas descobriram criaturas únicas que se adaptaram a essas condições extremas, incluindo amebas gigantes e organismos bioluminescentes misteriosos. Essas criaturas incríveis desenvolveram características especiais para suportar a pressão esmagadora e a falta de luz solar. Estudar a Fossa das Marianas ajuda os cientistas a entender a vida em condições extremas e a história geológica do planeta. Quais outros segredos podem estar escondidos nesse abismo submarino? E se eu te contar sobre os segredos do Mar Morto? Esse incrível corpo d'água não é apenas um mar. Ele está a impressionantes 430 metros abaixo do nível do mar, tornando-se o ponto mais baixo da Terra. Sua localização extrema cria um ambiente único. O Mar Morto é famoso por seu alto teor de sal, cerca de 10 vezes mais salgado que a água do oceano comum. Essa salinidade impede a sobrevivência da maioria dos organismos marinhos, o que lhe deu o nome de morto. Curiosamente, a alta concentração de sal permite que as pessoas flutuem facilmente na superfície, tornando a experiência de nadar única. Os minerais encontrados no Mar Morto, como magnésio e potássio, também são conhecidos por seus benefícios para a pele, atraindo visitantes em busca de tratamentos de beleza naturais. Você já se perguntou como esse lugar incrível se formou e por que ele é tão importante tanto para a natureza quanto para a cultura humana? Acredite ou não, lagos podem explodir. As erupções limnéticas são um dos perigos mais dramáticos da natureza, transformando corpos d'água tranquilos em explosões letais de gás. Esse fenômeno ocorre quando o dióxido de carbono se acumula nas camadas mais profundas de um lago, preso sob imensa pressão. À medida que o gás se acumula, a possibilidade de uma liberação violenta aumenta, levando a resultados catastróficos. Um exemplo marcante disso aconteceu em 1986, no Lago News, em Camarões. Lá, uma súbita erupção limnética liberou uma enorme nuvem de dióxido de carbono, que varreu as aldeias ao redor, tragicamente levando cerca de 1.800 vidas. Esse evento causou ondas de choque em todo o mundo e serviu como um lembrete sério das ameaças latentes que esses lagos representam. Em resposta, cientistas têm pesquisado diligentemente maneiras de prevenir desastres semelhantes. Uma estratégia eficaz é a desgasificação, que envolve a liberação cuidadosa dos gases presos para aliviar a pressão acumulada. Ao aprimorar nossa compreensão das erupções limnéticas e implementar medidas preventivas, podemos proteger melhor as comunidades que vivem perto desses lagos aparentemente pacíficos de ocorrências devastadoras. Descubra este método de caça inusitado no Sudão. Em algumas regiões do Sudão, pastores criaram uma estratégia única para enganar suas presas. Em vez de depender apenas de métodos tradicionais, eles adotam uma prática incomum: cortam suas caudas. Embora isso possa parecer estranho, não é por questões de higiene, mas para disfarçar seu cheiro. Ao remover as caudas, os caçadores acreditam que podem ocultar seu aroma natural, dificultando a detecção pelos animais quando se aproximam das armadilhas. Essa tática astuta explora os instintos de diferentes animais, permitindo que os caçadores se aproximem sem alarmá-los. A habilidade de se camuflar no ambiente e permanecer invisível demonstra a engenhosidade dessas comunidades de pastores. Esse método interessante destaca a profunda conexão entre as pessoas e a natureza no Sudão, mostrando como práticas tradicionais evoluem para a sobrevivência em condições desafiadoras. Portanto, da próxima vez que você pensar em estratégias de caça,
Lembre-se de que inovações, muitas vezes, surgem das formas mais inesperadas. Descubra a cidade subterrânea de Coober Pedy, na Austrália. Esta região incrível, famosa pelo calor extremo, oferece um modo de vida único. Os moradores de Coober Pedy construíram suas casas em cavernas subterrâneas para se proteger das altas temperaturas, que podem ultrapassar 50 graus Celsius. Essas habitações subterrâneas mantêm o ambiente fresco, proporcionando conforto e um forte senso de comunidade. Imagine passear por uma cidade movimentada, não sob o sol, mas debaixo da terra, onde você encontra lojas, escolas e até parques esculpidos nas rochas. Viver nessas cavernas ajuda as pessoas a lidar com o calor e mostra sua criatividade diante da natureza desafiadora. Esta área se tornou um ponto de atração para viajantes curiosos e exploradores que querem conhecer esse estilo de vida fascinante. Então, se você estiver na Austrália, não gostaria de explorar essa incrível cidade subterrânea? Vamos descobrir a verdade sobre os golfinhos cor-de-rosa. Esses seres incríveis que vivem principalmente no rio Amazonas têm uma característica impressionante: um pescoço flexível que lhes permite se mover e contorcer como uma cobra. Essa adaptação única os torna nadadores ágeis e os ajuda a se orientar com maestria no labirinto denso de raízes e galhos em seu habitat natural. Imagine um golfinho se movendo graciosamente e com precisão pelas selvas subaquáticas. Além disso, os golfinhos cor-de-rosa são conhecidos por sua capacidade de mudar de cor. O tom rosa característico pode variar de acordo com a idade, estresse e as condições específicas da água em que se encontram. Isso significa que, a qualquer momento, não existem dois golfinhos cor-de-rosa iguais. Portanto, da próxima vez que você pensar em golfinhos, lembre-se do mundo mágico e vibrante dos golfinhos cor-de-rosa do Amazonas. E se eu te disser que os pombos reconhecem rostos humanos? Essa habilidade única os destaca entre outros animais. Estudos recentes mostram que os pombos conseguem diferenciar rostos humanos e, ainda mais impressionante, conseguem lembrar desses rostos por muito tempo. Ao contrário de muitas aves, os pombos têm habilidades cognitivas avançadas, semelhantes às dos primatas, o que lhes permite processar informações visuais complexas. Imagine que você está passeando no parque e nota um pombo te observando atentamente. Talvez ele se lembre do seu rosto da última visita. Essa habilidade ajuda os pombos a reconhecerem pessoas que podem alimentá-los, o que contribui para sua sobrevivência. Seja migalhas de pão ou apenas a admiração pela beleza deles. Essa capacidade de reconhecimento mostra a incrível conexão entre humanos e essas aves urbanas. Não é interessante pensar em quão semelhantes somos em alguns aspectos? Você já se perguntou por que o Sol domina o nosso sistema solar? O Sol representa impressionantes 99,89% de toda a massa do sistema solar, funcionando como um âncora gravitacional que mantém tudo unido. Imagine um imenso ímã no espaço, atraindo todos os planetas, luas, asteroides e cometas para a órbita. Essa enorme esfera de gás e plasma é 330 mil vezes mais pesada que a Terra, o que significa que sua gravidade é extremamente forte. Sem o Sol, não teríamos as mudanças de estação, a luz do dia ou até mesmo a vida como a conhecemos. A energia que ele emite controla o clima na Terra, alimenta a fotossíntese nas plantas e mantém nosso planeta na temperatura ideal para a vida. O tamanho e a massa do Sol fazem dele um objeto fascinante para estudo, ajudando os astrônomos a entender não apenas o nosso sistema solar, mas também a formação de outros sistemas solares no universo. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando os raios de Sol, lembre-se da enorme força e importância do nosso Sol. Sim, é verdade, e é impressionante. O caranguejo-aranha japonês, conhecido como Macrocheira caempheri, tem as pernas mais longas entre todas as espécies de caranguejos. Esses seres incríveis podem ter uma envergadura de pernas de até 3,6 metros. Imagine um caranguejo enorme se movendo rapidamente pelo fundo do oceano, com suas pernas longas e finas. Normalmente, esses caranguejos vivem em águas ao redor do Japão, a profundidades entre 150 e 300 metros. Eles têm uma carapaça dura que os protege de predadores, mas seu tamanho também serve como defesa. Poucos seres se atreveriam a enfrentar um caranguejo tão grande. Os caranguejos-aranha japoneses adultos se alimentam principalmente de restos de animais mortos e de plantas, destacando seu papel como necrófagos no ecossistema marinho.
Curiosamente, eles podem viver até 100 anos na natureza, tornando-os um dos seres marinhos mais antigos. Na próxima vez que você estiver em um aquário, preste atenção. Esses animais incríveis são uma verdadeira janela para as maravilhas do oceano. É verdade que os livros também podem ser arte. A arte das margens eleva o mundo da leitura a um novo patamar, adicionando belas ilustrações nas bordas das páginas. Artistas como Teagan White e Benjamin Lacombe usam essa técnica, transformando a leitura em algo mais visual e poético. Em vez de uma página comum, você pode encontrar encantadoras ilustrações que refletem a história, convidando os leitores a mergulharem mais fundo no texto. Imagine folheando um livro e encontrando cenas vibrantes saindo das páginas, cada ilustração intensificando a narrativa e despertando sua imaginação. Essa fusão de texto e arte enriquece nossa percepção da literatura, tornando cada livro não apenas uma fonte de conhecimento ou entretenimento, mas também uma agradável experiência estética. Então, da próxima vez que você pegar um livro, olhe com atenção. Talvez haja obras de arte escondidas esperando por você. Por que um posto Shell se destaca? Em Winston-Salem, Carolina do Norte, há um posto de gasolina que não é comum. Ele tem a forma de uma gigantesca concha. Construído na década de 1930, este prédio amarelo vibrante faz parte da estratégia inovadora de branding da Shell Oil. Embora a empresa tenha construído 8 desses postos únicos em todo o país, este é o único que sobreviveu, tornando-se um objeto único e um ponto turístico histórico. Visitantes vêm a este lugar incomum não apenas para abastecer, mas também para tirar fotos e admirar o design vintage, que reflete um pouco da cultura americana. O posto em forma de concha lembra a criatividade da publicidade de uma época passada, e sua preservação destaca a importância de manter esses incríveis patrimônios históricos. Você já viu um posto como este? Por que os americanos amam tanto cereais no café da manhã? Com mais de 100 bilhões de porções consumidas por ano, os cereais se tornaram uma escolha favorita para o café da manhã nos Away. Sua popularidade vem da conveniência e variedade. Imagine uma manhã corrida, onde você pode servir uma tigela de cereais em apenas alguns segundos, permitindo que você faça um lanche antes de sair de casa. Desde os clássicos cereais de milho até os coloridos anéis de frutas, há cereais para todos os gostos. Muitos cereais são enriquecidos com vitaminas e minerais essenciais, o que adiciona valor nutricional aos seus sabores deliciosos. As famílias costumam combinar seus cereais favoritos com leite ou iogurte, criando uma mistura satisfatória e saudável. Com essa combinação de conveniência, sabor e nutrição, não é de se admirar que os cereais continuem sendo os preferidos nas casas americanas. Como você gosta de comê-los? Você já se perguntou por que a Finlândia é o país mais feliz? Por 7 anos seguidos, essa joia do norte da Europa ocupa o primeiro lugar no relatório mundial de felicidade, chamando a atenção de pessoas ao redor do mundo. Mas o que torna a Finlândia tão atraente? Uma das razões é o forte sistema de apoio social, que ajuda os cidadãos a se sentirem valorizados e cuidados. O sistema educacional finlandês é outra característica notável, pois foca na criatividade e incentiva os alunos a aprenderem no seu próprio ritmo. Além disso, as deslumbrantes paisagens naturais promovem o amor pela natureza, melhorando o bem-estar geral e a conexão com o mundo ao redor. O compromisso da Finlândia com a igualdade e um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal também desempenham um papel importante na felicidade. Além disso, os habitantes locais apreciam elementos como saunas e uma rica cultura que favorece a interação comunitária. Todos esses fatores se combinam harmoniosamente, criando um ambiente onde a felicidade realmente floresce. Talvez a abordagem da Finlândia seja o segredo para uma vida melhor. Acredite ou não, os peixes podem reconhecer pessoas. Durante mais de 20 anos, Hiroyuki Arakawa, um dedicado pescador do Japão, construiu uma amizade incrível com um peixe notável, conhecido como o peixe-lua asiático. Não é apenas um peixe, ele demonstrou uma habilidade única de reconhecer Hiroyuki e saudá-lo calorosamente quando ele mergulha em seu refúgio subaquático. Quando Hiroyuki desce nas águas brilhantes, o peixe-lua asiático se aproxima dele, mostrando, aparentemente, empolgação e confiança. Essa conexão destaca não apenas a inteligência do peixe, mas também o laço profundo que pode se formar entre humanos e criaturas marinhas. O peixe-lua asiático, com suas cores vibrantes e comportamento brincalhão, chama a atenção para a capacidade dos peixes de formar relacionamentos.
A dedicação de Hiroyuki demonstra a importância do respeito e do cuidado com a vida selvagem, lembrando-nos de que o oceano está cheio de surpresas. Quantas outras amizades subaquáticas estarão esperando para serem descobertas? Você vai se surpreender. Procedimentos com fogo para o rosto na China. Na China, uma ousada tendência de beleza está em alta. Algumas pessoas estão experimentando procedimentos com fogo para o rosto, que prometem rejuvenescer a pele. O processo envolve molhar um tecido com álcool, acendê-lo e rapidamente aplicá-lo no rosto. Esse calor intenso, segundo afirmam, melhora a circulação sanguínea e a produção de colágeno, dando à pele uma aparência jovem. No entanto, isso também traz sérios riscos. Queimaduras e danos à pele podem ocorrer se não houver cuidado, e nem todos suportam bem essa experiência com fogo. Embora alguns estejam confiantes nos resultados, dermatologistas alertam contra esses procedimentos, destacando alternativas mais seguras para alcançar uma pele radiante. A pergunta permanece: os benefícios valem os riscos? Sempre consulte um profissional antes de tentar procedimentos extremos. Você não vai acreditar no que essa galinha comeu. Pesquisadores observaram uma galinha selvagem que passou um bom tempo comendo grilos, e isso confirma o comportamento surpreendente dos animais. Normalmente, as galinhas bicam grãos ou procuram sementes no chão, mas a dieta única dessa galinha mostra como os animais podem se adaptar na busca por comida. Comer grilos, que são ricos em proteína e encontrados em vários lugares, indica que as galinhas podem mudar seus hábitos alimentares conforme a disponibilidade de alimento. Esse comportamento não só demonstra as habilidades de sobrevivência da galinha, mas também revela as complexas relações entre a vida selvagem e o meio ambiente. Hábitos alimentares inesperados como esse nos fazem repensar nossas ideias sobre as dietas dos animais e desafiar os estereótipos que impomos a diferentes espécies. Quais outros comportamentos surpreendentes os animais selvagens podem estar escondendo de nós? É verdade que você pode enviar uma carta para si mesmo no futuro. O Futureme.org oferece uma maneira única de reflexão pessoal, permitindo que você escreva mensagens e as envie para sua caixa de entrada em uma data futura. Imagine escrever uma carta cheia de esperanças, sonhos ou lembretes que serão lidos anos depois. Essa cápsula do tempo digital conecta seu eu atual ao que você deseja se tornar. Muitos usuários consideram essa plataforma não apenas um experimento interessante, mas também uma poderosa ferramenta de motivação. Você pode definir datas de entrega para metas pessoais, felicitações de aniversário ou apenas lembretes amigáveis sobre o quanto você evoluiu. Enviar uma carta para si mesmo no futuro pode inspirá-lo e ajudá-lo a permanecer fiel aos seus sonhos. Então, por que não experimentar e descobrir como é se comunicar com seu eu futuro? Descubra a incrível árvore Huay Huay no México. Essa magnífica árvore, também conhecida como árvore de 2 troncos, possui o tronco mais largo do mundo. Seu diâmetro impressiona com 14 metros. Imagine-se diante de um gigante que testemunhou mais de 2 milênios de história. Localizada na vibrante região de Oaxaca, essa árvore antiga é uma das mais velhas do planeta, com aproximadamente 2.000 anos. Seu tronco massivo conta histórias do tempo, resistindo a inúmeras tempestades e mudanças no ambiente. Os visitantes frequentemente ficam maravilhados com seu tamanho colossal e a rica biodiversidade que prospera ao seu redor. A árvore Huay Huay não é apenas uma maravilha natural. Ela simboliza a resiliência da natureza e nos lembra da importância de preservar nossas florestas. Portanto, ao pensar sobre idade e beleza, essa árvore incrível se destaca como um símbolo de longevidade. Como podemos proteger tais maravilhas para as futuras gerações? Incrível, mas é verdade. A Argentina é imensa, com uma impressionante área de 2,78 milhões de quilômetros quadrados. A Argentina orgulhosamente ostenta o título de maior país de língua espanhola do mundo. Para comparação, essa área é maior do que a soma de México, Espanha e Colômbia. Desde os deslumbrantes Andes até a vibrante cidade de Buenos Aires, as paisagens e culturas da Argentina são tão vastas quanto seu território. Este enorme país abrange tudo, desde as emocionantes pampas e vinhedos verdes, até geleiras e uma vida urbana agitada. O tamanho colossal da Argentina oferece infinitas oportunidades para aventuras e explorações, tornando-a um lugar fascinante para viajantes e amantes da geografia.
Imagine viajar por horas e ainda descobrir novos cantos deste país encantador. Como uma nação tão grande molda sua identidade e cultura. Você pode se surpreender. A náusea diminui a sensibilidade. Quando alguém sente náusea, o corpo reage não apenas com desconforto, ele pode dificultar a percepção de cheiros. Isso acontece porque a náusea provoca uma reação no cérebro que prioriza a sobrevivência, tornando o corpo menos sensível a informações sensoriais, como os aromas. Imagine tentar desfrutar de uma comida deliciosa enquanto sofre de náusea. Os cheiros tentadores, que normalmente trazem alegria, se tornam menos perceptíveis, o que piora ainda mais a experiência. Pesquisadores acreditam que essa mudança na sensibilidade pode ser um mecanismo de defesa, reduzindo a chance de consumir algo que possa piorar o estado do estômago. Isso afeta não apenas o prazer de comer, mas também a segurança, já que alguns cheiros podem sinalizar perigo, como a fumaça de um incêndio. Portanto, da próxima vez que alguém disser que está se sentindo mal, lembre-se de que o mundo deles fica um pouco menos vibrante. Você adivinha o que realmente move a cultura das celebridades na Roma Antiga? Os gladiadores eram extremamente populares na Roma Antiga, como as celebridades de hoje. Esses valentes guerreiros não apenas entretinham as multidões com batalhas épicas, mas também promoviam produtos, se tornando os primeiros influenciadores. Imagine crianças romanas brincando com pequenas estatuetas de barro, imitando seus gladiadores favoritos e recriando emocionantes combates. Fora da arena, o suor dos gladiadores era considerado um afrodisíaco incrível, e as mulheres começaram a usá-lo em seus rituais de beleza. Pense nisso, as damas romanas acreditavam que uma gota do suor desse guerreiro destemido aumentaria sua atração. A paixão pelos gladiadores mostra o quão interligadas estavam a cultura das celebridades e a vida cotidiana naquela época. Assim como seguimos nossas estrelas favoritas hoje, os romanos antigos adoravam esses lutadores, transformando as arenas em espetáculos que cativavam o público e criavam tendências. Gladiadores não eram apenas lutadores, eram símbolos de força, coragem e atração. Então, será que a influência da cultura das celebridades remonta a milênios atrás? Acredite ou não, mas a localização é mais importante do que você pensa. Encontrar o lugar ideal para um objetivo específico pode ser um verdadeiro desafio. Seja para abrir um novo restaurante, planejar um parque público ou lançar uma startup de tecnologia, a localização certa pode ser a chave para o sucesso ou o fracasso. Por exemplo, um café aconchegante em uma área movimentada pode atrair mais clientes do que um estabelecimento escondido em uma rua tranquila. Fatores como o fluxo de pedestres, a concorrência nas proximidades e até a atmosfera da comunidade desempenham um papel importante na escolha do local adequado. Além disso, diferentes objetivos exigem considerações diferentes. Uma escola precisa de espaços abertos e segurança, enquanto uma loja precisa de visibilidade e acessibilidade. Levar em conta todas essas necessidades pode ser complicado, especialmente quando alguns lugares parecem perfeitos à primeira vista, mas têm desvantagens ocultas. É por isso que planejadores urbanos e proprietários de negócios frequentemente realizam pesquisas e estudos detalhados antes de tomar decisões. Compreender a importância da localização pode levar a descobertas inesperadas e até mudar sua percepção dos lugares no dia a dia. Você sabia que a Coreia do Norte tem um programa espacial? Apesar de ser um país fechado, a Coreia do Norte ganhou destaque nas notícias em 1998, quando tentou lançar um satélite que não conseguiu entrar em órbita. Esse passo ambicioso marcou o início de seus esforços espaciais controversos. Desde então, o país tentou realizar mais 4 lançamentos, sendo o último em 2016. A Coreia do Norte afirma com orgulho que todos os seus lançamentos foram bem-sucedidos, mas a realidade é um pouco mais complexa. Dos satélites lançados, apenas 2 conseguiram entrar em órbita, mas ambos logo deixaram de funcionar como planejado. Isso levanta questões sobre as reais capacidades tecnológicas espaciais da Coreia do Norte e a veracidade de suas declarações no cenário internacional. O mundo observa atentamente os eventos, curioso sobre os motivos desses lançamentos. Eles são destinados a pesquisas científicas ou são mais uma demonstração de poder? Com o aumento da tensão global, as consequências de tal programa podem ser significativas. Qual futuro aguarda as ambições espaciais da Coreia do Norte? O que realmente está por trás da história mortal da malária? A malária persegue a humanidade há mais de 4.000 anos, e os antigos egípcios foram os primeiros a registrar seus sintomas.
Esta doença não é apenas um incômodo, ela tirou muitas vidas, afetando até mesmo figuras históricas conhecidas que não tinham acesso a tratamentos adequados. Imagine viver em uma época em que medicamentos eficazes eram desconhecidos. Se a malária não for tratada, pode levar a complicações graves, como convulsões, danos cerebrais e até falência de órgãos, o que pode resultar em morte. O parasita que causa a malária é transmitido por mosquitos e continua a existir em várias regiões do mundo. Os esforços para combater essa antiga praga se desenvolveram ao longo dos séculos, mas os problemas persistem devido à falta de instituições de saúde em alguns lugares. Ao aprender mais sobre esse inimigo antigo, conseguiremos encontrar uma maneira de pôr fim ao seu domínio de uma vez por todas. Difícil de acreditar, mas o amor venceu os preconceitos durante a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stella Peck enfrentou uma escolha difícil: ficar com seu marido ou ceder à pressão social. Seu marido, um americano de origem japonesa, foi internado em um campo devido ao medo e desconfiança que surgiram após o ataque do Japão a Pearl Harbor. Enquanto muitos se afastavam de amigos e parentes japoneses, Stella escolheu o amor, juntando-se a ele no campo e compartilhando sua terrível experiência. Ela se tornou uma das poucas não-japonesas a viver nesses campos, mostrando sua lealdade e coragem inabaláveis. A história de Stella destaca a resiliência do espírito humano diante da injustiça e nos lembra que o amor pode vencer o medo. Ao lado do marido, ela não apenas enfrentou dificuldades, mas desafiou as normas sociais, fazendo uma poderosa declaração contra o preconceito. Quantas pessoas teriam coragem de fazer o mesmo? Prepare-se para se surpreender com incríveis ilusões ópticas. Esses fenômenos visuais fascinantes acontecem quando camadas de ar com diferentes temperaturas criam algo parecido com uma miragem. Esse efeito pode ocorrer tanto em climas quentes quanto frios, fazendo com que horizontes distantes pareçam distorcidos, ondulados, ou até como água cintilante. Quando o ar quente está acima do ar frio, a luz se curva ao passar por essas camadas, e nossos olhos interpretam a imagem de forma errada. Você pode ver um horizonte brilhando como um reflexo na água, ou objetos que parecem estar mais altos ou mais baixos do que realmente estão. Imagine um deserto plano ou uma paisagem fria de inverno enganando seus olhos. O melhor de tudo é que qualquer um pode testemunhar essas ilusões em um quente dia de verão ou em uma fresca noite de inverno. Então, da próxima vez que você estiver explorando, preste atenção no horizonte. O que você verá pode te surpreender. Descubra a magia da ponte circular em Copenhague. Este marco arquitetônico, inaugurado em 2015, é uma criação do artista Olafur Eliasson e transforma nossa visão sobre pontes suspensas. Ao contrário das pontes comuns com caminhos retos, a ponte circular oferece uma série de plataformas redondas de diferentes tamanhos, criando um espaço lúdico e dinâmico para os pedestres. Eliasson se inspirou nas velas e mastros dos barcos, refletindo a vibrante cultura marítima de Copenhague. Ao caminhar pela ponte, você não apenas atravessa a água, mas embarca em uma jornada artística que convida à interação e à reflexão. O design incentiva os visitantes a parar, encontrar amigos ou simplesmente apreciar as vistas pitorescas do porto interno. Portanto, da próxima vez que você estiver em Copenhague, não perca a oportunidade de passear por esta ponte única que combina arte e funcionalidade. Adivinhe o que realmente preenche nosso mundo colorido? As pessoas conseguem perceber apenas uma pequena parte do espectro de luz, conhecido como espectro visível. Esse intervalo representa apenas uma fração minúscula de toda a luz que nos rodeia. O espectro visível inclui cores como vermelho, verde e azul. Mas além da nossa percepção, há muito mais escondido. Por exemplo, a luz infravermelha, que não vemos, é emitida por objetos quentes, enquanto a luz ultravioleta pode causar queimaduras solares, mesmo que não percebamos. Muitos animais, como abelhas e pássaros, conseguem enxergar nesses espectros invisíveis, permitindo que eles distingam cores e padrões que nos escapam completamente. Essa fascinante limitação da nossa visão levanta questões interessantes sobre como diferentes seres percebem o mundo. Quais tons vibrantes e sinais podemos estar perdendo apenas porque nossos olhos estão ajustados a um intervalo estreito de luz? Você consegue adivinhar o que realmente move nossos antigos calendários? Arqueólogos em Göbekli Tepe, na Turquia, descobriram recentemente o calendário mais antigo do mundo, com quase 13 mil anos.
Essa descoberta revolucionária inclui elaboradas esculturas em enormes colunas de pedra, que mostram um avançado calendário solar lunar. Especialistas acreditam que esse calendário antigo era usado não apenas para marcar o tempo, mas também para observar eventos celestiais, como a passagem de um cometa que ocorreu por volta de 10.850 a.C. Imagine como os primeiros habitantes de Göbekli Tepe olhavam para o céu, fazendo conexões entre as estrelas e seu cotidiano. Essa descoberta ilumina como nossos antepassados compreendiam seu mundo e marcavam a passagem do tempo, abrindo caminho para os calendários que usamos hoje. O que mais pode estar escondido nas pedras antigas, aguardando para ser descoberto? Você pode se surpreender. Os lampiões vitorianos eram explosivos. Nas ruas movimentadas da Inglaterra vitoriana, os lampiões a gás forneciam a luz necessária para os pedestres que se aventuravam por becos escuros e paralelepípedos. No entanto, esses lampiões representavam um sério perigo, pois estavam cheios de misturas gasosas perigosas, que podiam pegar fogo e causar grandes explosões. Apesar da ameaça oculta, as pessoas confiavam nesses faróis iluminados para iluminar seu caminho durante passeios noturnos. A combinação de gás, materiais inflamáveis e rajadas de vento criava um ambiente perigoso. Mesmo assim, muitos acreditavam que a emoção e o charme da vida urbana superavam os riscos. Eles contavam com os acendedores de lampiões, que habilmente manobravam essas luzes para que continuassem a brilhar. Essa dependência de uma tecnologia imperfeita destaca como os avanços muitas vezes vêm acompanhados de perigos ocultos e uma pitada de coragem humana. Quem poderia imaginar que uma imagem tão icônica da vida vitoriana tem um lado tão perigoso? Você sabia que Harold Camping fez previsões chocantes? Em 2011, o radialista cristão afirmou com confiança que 21 de maio seria o dia do arrebatamento, quando os fiéis seriam levados para o céu. Muitos seguidores levaram suas palavras a sério, se preparando e espalhando a notícia. No entanto, quando 21 de maio passou sem sinais desse evento, Camping mudou sua previsão para outubro, sugerindo que o arrebatamento apenas havia se atrasado. E novamente, outubro chegou e passou sem eventos extraordinários. Essa sequência de previsões fracassadas resultou em uma perda significativa de confiança em Camping, já que muitos de seus apoiadores se sentiram desapontados e confusos. A ampla cobertura de suas previsões e seu fracasso final gerou discussões sobre fé, crenças e o impacto da desinformação na sociedade. Como se recuperar após um erro tão público? Adivinhe o que realmente motiva os vencedores do Oscar? Em 2011, o artista entrou para a história como o último filme em preto e branco a ganhar um Oscar. Este encantador filme, dirigido por Michel Hazanavicius, é uma linda homenagem à era do cinema mudo e retrata bem a transição para o cinema sonoro. Ele se destacou em uma indústria dominada por cores vibrantes e CGI, tornando sua conquista ainda mais impressionante. Os Oscars costumam favorecer filmes visualmente impactantes, que brilham na tela. Por isso é interessante ver um filme baseado na nostalgia e na simplicidade, recebendo um prêmio tão prestigiado. O artista não apenas lembrou os espectadores da magia do cinema antigo, mas também provou que uma boa história pode brilhar, independentemente das tendências visuais. À medida que a tecnologia continua a expandir os limites da produção cinematográfica, veremos mais dessas joias que utilizam estilos antigos no futuro. É verdade que a Tesla tem eventos especiais de entrega? Sim, e eles são realmente únicos. A Tesla oferece eventos especiais para novos proprietários de carros, transformando o processo comum em uma celebração emocionante. Em vez de apenas assinar documentos e ir embora, os compradores são convidados para encontros especiais, onde podem aproveitar o momento de receber seu novo carro elétrico. Esses eventos focados em tecnologia frequentemente incluem anúncios especiais que destacam as características inovadoras do veículo e seu papel em um futuro sustentável. Algumas celebrações podem ser adaptadas às preferências individuais dos clientes, tornando cada entrega pessoal e memorável. Imagine-se cercado por amigos e familiares, recebendo as chaves do seu novo Tesla, rodeado por entusiastas que compartilham sua alegria. Com uma combinação de diversão e tecnologia, a Tesla transforma a experiência de entrega de carros em algo extraordinário. Então, você está pronto para celebrar seu novo carro. O que realmente enfraquece seu sistema imunológico? Surpreendentemente, relacionamentos negativos podem afetar sua saúde.
Nossos corpos estão intimamente ligados às emoções, e o estresse crônico de relacionamentos prejudiciais pode enfraquecer o sistema imunológico. Quando estamos cercados de negatividade, seja de um parceiro, amigo ou membro da família, isso pode causar a liberação de hormônios do estresse, como o cortisol. Níveis altos de cortisol podem suprimir a função imunológica, tornando-nos mais vulneráveis a doenças. Imagine seu sistema imunológico como um escudo que protege você de resfriados e outras infecções. Quando você está em um ambiente tóxico, esse escudo começa a rachar. Estudos mostram que pessoas em relacionamentos de apoio geralmente têm uma saúde melhor, pois experimentam menos estresse. Portanto, seja mudando relacionamentos ou buscando apoio, priorizar o positivo pode ser a chave para fortalecer seu sistema imunológico. Prepare-se para se surpreender com a incrível voz de Ima Sumac. Nascida no Peru, Sumac foi uma soprano lendária, com um alcance de 6 oitavas. Essa habilidade impressionante não apenas encantava o público, mas também gerava lendas fascinantes sobre sua origem. Alguns sussurravam que ela vinha de uma antiga nobreza, enquanto outros ousavam sugerir que ela poderia ser uma extraterrestre. Com uma voz tão poderosa, Sumac facilmente alcançava notas altas, deixando os ouvintes sem fôlego. Seu talento levou a música tradicional peruana ao cenário mundial, misturando-a com estilos clássicos e operísticos. Durante suas apresentações ao redor do mundo, seu som único chamava a atenção e expandia os limites da música. Embora Ima Sumac tenha falecido em 2008, seu legado continua vivo, inspirando incontáveis cantores e músicos a buscar a grandeza. O que você acha que tornava sua voz tão especial? Você consegue rimar por mais de 24 horas seguidas? Em outubro de 2016, o rapper espanhol Arcano alcançou um resultado impressionante, rimando de forma ininterrupta por 24 horas, 34 minutos e 27 segundos. Esse feito incrível não apenas mostrou sua habilidade lírica e criatividade, mas também exigiu uma enorme resistência física. Durante essa apresentação maratonista, Arcano manteve a atenção do público com um fluxo constante de rimas e ritmos, superando seus limites de uma forma que poucos conseguem imaginar. No entanto, essa carga intensa teve um grande impacto em suas cordas vocais, deixando-as exaustas e tensas após o desafio. Sua performance recorde atraiu a atenção de fãs ao redor do mundo e garantiu a ele um lugar no livro dos recordes Guinness. É um lembrete de quão poderosa pode ser a paixão e a determinação, especialmente no mundo da música. Haverá outros recordes ainda mais surpreendentes esperando para serem quebrados? Descubra o mistério dos polimorfos desaparecendo. Esse fenômeno intrigante acontece quando cristais químicos mudam espontaneamente sua estrutura, causando sérios problemas na farmacêutica. Por exemplo, alguns medicamentos precisam manter uma forma cristalina específica para serem produzidos de forma eficaz, mas quando os polimorfos desaparecem, é impossível recuperar a estrutura cristalina original. Essa transformação inesperada pode dificultar a síntese de medicamentos essenciais, complicando sua produção confiável. As causas dessas mudanças ainda estão sendo investigadas, mas fatores como temperatura e pressão costumam desempenhar um papel importante. Compreender os polimorfos desaparecendo é crucial para garantir a qualidade e a disponibilidade dos medicamentos. Pesquisadores, ao se aprofundarem nesse tema fascinante, esperam encontrar soluções que ajudem as empresas farmacêuticas a lidar com esses desafios. Quais outras surpresas os processos químicos podem esconder? Você já pensou sobre os soldados desaparecidos na Lituânia? Em 2020, ocorreu um incidente curioso durante um exame de formatura com 5 soldados lituanos. Esses corajosos homens desapareceram, conseguindo evitar todas as tentativas de encontrá-los, pois acreditavam que os exercícios ainda estavam em andamento. Imagine, enquanto seus colegas os procuravam por toda parte, esses soldados aprimoravam suas habilidades de sobrevivência e mostravam sua preparação em condições reais. Mais tarde, um representante militar elogiou seu comportamento exemplar, destacando que sua capacidade de pensar criticamente e se adaptar em situações de estresse demonstrou a essência do treinamento militar. Em vez de entrar em pânico, eles transformaram a situação em um teste de suas habilidades. Esse caso surpreendente não só causou espanto, mas também gerou discussões sobre a eficácia dos treinamentos militares e a importância da comunicação durante os exercícios. O que você acha da decisão deles de continuar evitando a captura?
Você sabia que as moedas de euro brilham com orgulho nacional? Desde 2002, as moedas de euro não são apenas um meio de troca. Elas são como pequenas obras de arte que mostram a rica diversidade da Europa. Cada país que usa o euro pode criar o design do verso de suas moedas, expressando sua identidade única. Por exemplo, na França está a famosa Marianne, que simboliza liberdade e razão, enquanto a Espanha exibe seu brasão real. Os países podem escolher designs que destacam sua história, cultura ou pontos turísticos famosos. Essa liberdade criativa transforma a moeda do dia a dia em uma celebração do patrimônio nacional, tornando cada moeda uma pequena história. A decisão de permitir esses designs personalizados não só gera um sentimento de orgulho, mas também atrai colecionadores em busca de edições especiais. Então, da próxima vez que você gastar €1, reserve um momento para apreciar a arte e o significado das moedas no seu bolso. O que é surpreendente sobre alucinações? Diferentes substâncias podem causar essas experiências incomuns, alterando nossa percepção. Medicamentos como os usados para a doença de Parkinson podem provocar alucinações vívidas em doses altas. Imagine ver coisas que na verdade não existem, apenas por causa de um remédio. Existem também substâncias alucinógenas, como os cogumelos com psilocibina, conhecidos por sua capacidade de mudar profundamente a percepção e as emoções. Mas isso não é tudo. Até alguns alimentos e bebidas comuns podem causar leves distorções na percepção. Por exemplo, alimentos ricos em triptofano, como o peru, ou com altos níveis de histamina, podem mudar inesperadamente nossa percepção do mundo ao nosso redor. Essa conexão fascinante entre a química do cérebro e nossas experiências mostra o quão complexa é a nossa realidade. Então, da próxima vez que você experimentar algo diferente ou notar algo estranho, talvez não seja apenas sua imaginação. Prepare-se para se surpreender com o impacto do Acordo de Paris. Em um momento histórico de colaboração global, no dia 22 de abril de 2016, 195 países assinaram o Acordo de Paris sobre o clima. Essa conquista notável é o maior número de nações que assinaram um tratado internacional em um único dia. O acordo visa unir os países na luta contra as mudanças climáticas, limitando o aquecimento global a bem abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, com o objetivo de buscar limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. Essa meta ambiciosa é crucial para evitar as consequências mais graves das mudanças climáticas, como eventos climáticos extremos, elevação do nível do mar e perda de biodiversidade. Ao se comprometerem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os países estão defendendo o futuro do planeta e criando um ambiente mais saudável para as gerações futuras. Como esse acordo monumental afetará o futuro do nosso mundo? Você sabia que o primeiro mergulhador a pular da famosa ponte do Brooklyn foi um mergulhador profissional? Esse homem corajoso, em busca de aventuras e emoções, decidiu fazer um salto arriscado no Rio East. No entanto, uma tragédia ocorreu quando ele subestimou a altura e o ângulo do seu salto. Apesar de sua experiência, o salto não teve sucesso, resultando em um desfecho fatal. Inaugurada em 1883, a ponte do Brooklyn não era apenas uma maravilha da engenharia. Ela também se tornou palco de muitos truques audaciosos ao longo dos anos. Embora muitos mergulhadores tenham conseguido sobreviver a seus saltos desde então, esse caso serve como um sério lembrete dos riscos envolvidos em tais atos extremos. A ponte já viu muitos aventureiros, mas esse trágico primeiro salto se destaca em sua história. A história do mergulhador ressalta não apenas a atração da ponte, mas também a importância da segurança em atividades de aventura. Quais outras histórias surpreendentes estão escondidas na história deste monumento? Muitos não sabem, mas Rosalind Franklin foi uma pioneira. Seu trabalho inovador em cristalografia de raios-x foi fundamental para desvendar a estrutura da dupla hélice do DNA, o que é crucial para entender a genética. Embora James Watson e Francis Crick frequentemente recebam reconhecimento por essa descoberta, as pesquisas detalhadas de Franklin forneceram as evidências necessárias que os ajudaram a criar seu famoso modelo. Com suas imagens de raios-x claras do DNA, ela revelou detalhes importantes sobre sua estrutura, incluindo a distância entre os pares de bases. Infelizmente, muitas de suas conquistas passaram despercebidas em vida, e ela faleceu antes de receber o Prêmio Nobel. Hoje, Franklin é celebrada como uma figura importante na ciência, lembrando-nos da contribuição muitas vezes invisível para grandes descobertas.
Sua história inspira jovens cientistas, especialmente mulheres em STEM, a seguir sua paixão e deixar sua marca no mundo. O nome Missouri vem da tribo indígena Sioux, que habitava essa região. Acredita-se que signifique Cidade dos Grandes Canoas, destacando a forte ligação da tribo com o poderoso rio Mississippi e as vias navegáveis ao redor. Essas grandes canoas eram essenciais para transporte e comércio, permitindo que a tribo explorasse suas terras férteis. Até hoje, a identidade de Missouri homenageia essa rica história, com muitos rios serpenteando por todo o estado. O legado da tribo Missouri não é apenas uma lembrança distante, ele molda a cultura e o espírito do estado. Ao aprender sobre essas raízes, entendemos melhor como as culturas indígenas influenciaram as comunidades modernas. Na próxima vez que você ouvir o nome Missouri, pense na incrível história que está por trás dele. Que outras histórias os nomes de lugares podem contar? O que realmente move a capital do Canadá, Ottawa? Compreender a administração em Ottawa revela camadas fascinantes de complexidade. Como a capital do Canadá, Ottawa é não apenas o centro político do país, mas também um ponto de regulação e sistemas que afetam o funcionamento do governo. O Canadá, conhecido por suas vastas paisagens e população multicultural, possui leis específicas que são aplicadas de maneira diferente em cada província e território. A gestão de Ottawa é moldada por normas federais, mas as leis locais também têm um papel importante. Por exemplo, a cidade de Ottawa gerencia serviços como coleta de lixo e transporte público, seguindo tanto as diretrizes locais quanto as federais. Essa dualidade cria um equilíbrio complexo, onde os funcionários municipais colaboram com líderes nacionais para resolver questões que vão desde políticas ambientais até planejamento urbano. Como essas regulamentações garantem harmonia em uma cidade tão dinâmica. Explorar essas questões nos ajuda a entender não apenas Ottawa, mas também a própria essência do Canadá. Você sabia que as nuvens podem pesar mais de 1 milhão de libras? As nuvens cúmulos, essas formas brancas e fofas que você vê em dias ensolarados, podem parecer leves e arejadas, mas na verdade são surpreendentemente pesadas. Elas são compostas por bilhões de pequenas gotículas de água, e toda essa água somada resulta em um peso incrível. Para entender, imagine levantar um carro do chão. Isso é apenas uma pequena parte do peso de uma nuvem cúmulos. É impressionante que, apesar desse peso enorme, as nuvens flutuem facilmente no céu. Isso acontece por causa da força de sustentação criada pelo ar ao redor, que empurra para cima contra o peso da nuvem. É um ótimo exemplo dos processos complexos e belos que definem nosso clima e o comportamento da atmosfera. Sempre que você olhar para uma nuvem cúmulos, lembre-se da ciência por trás do seu peso incrível pairando sobre você. Vamos revelar a verdade sobre a cara cerveja BrewDog. Essa bebida incrível chamada Fim da História virou uma sensação em 2010, quando foi considerada a cerveja mais cara do mundo. A BrewDog lançou apenas 12 garrafas, cada uma custando impressionantes $701 mil. O que torna essa cerveja tão especial não é só o preço. Cada garrafa tem um design único, feita com pele de tatu e esquilo, o que lhe dá um charme selvagem. A BrewDog queria desafiar o mercado de cervejas, criando não apenas uma bebida saborosa, mas também uma obra de arte. A cerveja em si é uma Belgian Ale, com um sabor rico e complexo, que conquistou os corações dos amantes de cerveja e colecionadores. Essa criação extravagante levanta questões interessantes sobre os limites do luxo em alimentos e bebidas. É arte, uma jogada de marketing ou ambos? Seja você um amante de cerveja ou apenas curioso, o fim da história da BrewDog é uma história fascinante de ambição e inovação. Em 2008, o famoso ator Will Smith e sua esposa, Jada Pinkett Smith, fundaram a Academia de Liderança Nova Vila, na Califórnia. O objetivo era criar um ambiente educacional inovador, focando na criatividade, no pensamento crítico e na responsabilidade social. A academia se inspirou em filosofias educacionais de personalidades como Maria Montessori e buscava oferecer uma alternativa ao ensino tradicional. No entanto, a escola enfrentou várias controvérsias devido ao seu currículo e à falta de acreditação. Críticos questionaram seus métodos e a eficácia geral da abordagem. Apesar das ideias interessantes e do entusiasmo inicial, a academia fechou em 2013, após apenas 5 anos de funcionamento. Essa experiência na educação mostrou como é difícil implementar novas ideias no sistema escolar tradicional,
provando que até mesmo celebridades podem enfrentar desafios na busca por melhorias na educação. Descubra como Shakespeare mudou nosso idioma para sempre. William Shakespeare é uma figura icônica na literatura, e seu legado vai muito além de suas famosas peças e sonetos. Na verdade, ele é acreditado por criar mais de 1.700 palavras que ainda usamos hoje. Shakespeare não apenas inventava novas palavras do nada, ele transformava substantivos em verbos, brincava com prefixos e sufixos, e combinava diferentes palavras em algo totalmente novo. Por exemplo, ele pegava termos comuns e lhes dava novos significados, ajudando a moldar o inglês como o conhecemos hoje. Palavras como olho e fashion são apenas algumas das expressões que devem sua existência ao seu espírito criativo. Então, da próxima vez que você usar uma palavra que parece especialmente inglesa, lembre-se de que ela pode ter surgido em nosso idioma graças à criatividade do próprio bardo. Você consegue imaginar lontras brincando com pedrinhas? Esses seres adoráveis são não apenas encantadores, mas também muito brincalhões. As lontras costumam se divertir jogando pedrinhas, e isso não é apenas uma diversão. Esse hábito brincalhão é importante para o seu desenvolvimento, especialmente para as lontras jovens. Ao desenvolver coordenação e agilidade através da brincadeira com pedrinhas, elas se preparam para habilidades que precisarão na natureza, como caçar e nadar. Mas não são apenas as lontras jovens que se beneficiam dessa diversão. As lontras adultas também participam, o que ajuda a manter a mente ativa. Imagine um grupo de lontras nadando, passando habilidosamente pedrinhas umas para as outras, criando uma atmosfera animada. As travessuras delas podem ser tanto divertidas quanto úteis, combinando prazer com aprendizado importante. A natureza brincalhona das lontras nos lembra como a brincadeira é essencial para muitas espécies, ajudando não apenas a desenvolver habilidades, mas também a fortalecer laços com os outros e a manter a saúde mental. Você não gostaria de se juntar à diversão? E se eu te disser que aprender inglês pode ser divertido? Foi exatamente isso que aconteceu com uma pessoa incrível que dobrou seus esforços para estudar o idioma. Combinando talento natural e determinação, ele transformou o inglês em seu próprio playground. Em vez de ver o inglês apenas como uma ferramenta de comunicação, ele encarou como um desafio criativo. Ele se mergulhou em livros, participou de conversas e até jogou jogos de palavras, tornando o aprendizado prazeroso. Essa abordagem única não só melhorou seu vocabulário e gramática, mas também abriu portas para novas amizades e experiências, transformando a tarefa muitas vezes assustadora de aprender um idioma em uma aventura alegre. Essa pessoa mostrou o incrível poder do trabalho duro, aliado a uma atitude positiva. Então, será que aprender inglês pode se tornar a jornada emocionante que você estava procurando? Você sabia que os ímãs sempre têm dois polos? De acordo com as leis da física, todo ímã possui um polo norte e um polo sul, o que é fundamental para entender como os ímãs funcionam. Essa dualidade é uma ideia central no magnetismo e explica por que não se pode isolar apenas um polo. No entanto, os cientistas sempre se interessaram pela ideia de monopolos magnéticos, partículas hipotéticas que teriam apenas um polo magnético. Esse conceito fascinante levanta questões sobre a própria natureza da física, incluindo nossa compreensão das forças e campos. Pesquisadores têm explorado diferentes maneiras de detectar esses monopolos esquivos, mas, apesar de sua atratividade teórica, ninguém conseguiu encontrá-los na natureza até agora. O que isso significaria para a ciência se conseguíssemos confirmar sua existência? Fique atento às novidades, pois a busca por monopolos magnéticos pode levar a descobertas revolucionárias em nossa compreensão do universo. Descubra a casa de cabeça para baixo na Colômbia. Esta atração fascinante inverte a ideia de uma casa tradicional, literalmente. Localizada no centro da Colômbia, este edifício inusitado parece uma casa comum, mas por dentro tudo está de cabeça para baixo. Os visitantes entram e veem móveis, luminárias e até banheiros pendurados no teto, criando uma experiência visual impressionante. A arquitetura inteligente desafia nossas noções de gravidade e proporciona aos turistas momentos inesquecíveis. Milhares de pessoas visitam este lugar curioso todos os anos. E não é à toa que a casa de cabeça para baixo se tornou uma atração imperdível. Não é apenas uma ótima oportunidade para fotos. Isso provoca curiosidade e discussões entre amigos e familiares. Imagine passar pela sala de estar, onde o sofá está no teto. O que você faria?
Este lugar peculiar foi feito para a diversão e para explorar como percebemos o mundo. O que acontece se deixar um sofá na varanda? No Colorado, isso pode ser ilegal. É proibido deixar sofás ou móveis semelhantes do lado de fora. Essa regra inusitada visa manter a beleza dos bairros e evitar perigos potenciais. Um sofá deixado na rua pode atrair insetos, atenção indesejada e até criar problemas de segurança, especialmente se estiver desgastado pelas intempéries. As autoridades locais querem criar um ambiente amigável na comunidade, por isso implementaram essa lei para incentivar os proprietários a manterem a ordem em suas propriedades. Se você quer relaxar ao ar livre, considere móveis de jardim adequados e resistentes às condições climáticas. Sempre verifique as leis locais, pois elas podem variar de cidade para cidade. Portanto, da próxima vez que você planejar aproveitar um dia ensolarado ao ar livre, pense 2 vezes antes de colocar um sofá velho na varanda. Uma guerra pode realmente durar apenas 37 minutos. Pode parecer inacreditável, mas a guerra mais curta da história dos Yands aconteceu em 1898 e durou apenas 37 minutos. Esse conflito surpreendente ocorreu quando um navio de guerra americano chegou às costas da Nicarágua para resolver uma disputa territorial. Em vez de uma longa batalha, os oponentes se renderam quase imediatamente, mostrando o poder do medo nas relações internacionais. A exibição de força militar foi suficiente para resolver a situação sem derramamento de sangue, levando os historiadores a analisarem suas consequências. Esse breve incidente nos lembra que nem todos os conflitos precisam se transformar em longas batalhas. Às vezes, a demonstração de força é suficiente para alcançar uma resolução pacífica. Esses momentos da história destacam como a diplomacia, apoiada pela ameaça de ação militar, pode levar a resultados rápidos e eficazes. Quem sabe isso mude nossa percepção sobre conflitos hoje? Você sabia que os antigos gregos acreditavam que a música tinha um grande poder? Eles pensavam que a música podia não só curar a alma, mas também corrompê-la. Essa ideia fascinante se baseava na percepção deles sobre o impacto da música nas emoções e comportamentos. Os gregos associavam diferentes melodias a sentimentos específicos e lições morais. Por exemplo, acreditavam que algumas melodias podiam inspirar coragem, enquanto outras poderiam causar tristeza ou até mesmo levar ao caos. Essa crença destacava a visão deles da música como uma força significativa na formação do caráter pessoal e na ordem social. Grandes filósofos como Platão discutiam como a música certa poderia moldar a alma, guiando as pessoas para a virtude. Então, da próxima vez que você ouvir sua música favorita, lembre-se de que essa antiga tradição reconhece o incrível poder da música em nossas vidas e emoções. Que impacto a música tem sobre você? Você já parou para pensar que pimentões são vegetais? Na verdade, eles são classificados como frutas, mais especificamente como bagas. Pode parecer estranho, mas isso se deve à forma como os botânicos definem esses termos. Na botânica, uma fruta é a parte da planta que se desenvolve a partir das flores e contém sementes. Os pimentões se encaixam perfeitamente nessa definição, pois crescem da parte florida da planta e têm sementes dentro. Isso significa que, embora frequentemente os consideremos vegetais em saladas e pratos, biologicamente eles são frutas. Imagine morder um pimentão doce e perceber que ele está mais próximo de um morango ou tomate do que de uma salada. Essa classificação pode mudar nossa visão sobre culinária e nutrição. Se considerarmos pimentões como frutas, isso abre novas possibilidades para usá-los em receitas. Por exemplo, eles podem adicionar um sabor doce a saladas de frutas ou smoothies. Então, da próxima vez que você saborear seu pimentão favorito, lembre-se de que você não está apenas comendo um vegetal, mas desfrutando de uma baga disfarçada. E se eu te disser que Jeff Bezos trabalhou em finanças? Antes de se tornar o chefe da Amazon em 1994, Bezos foi vice-presidente sênior na empresa de investimentos D.E. Shaw & Co., em Wall Street. Na D.E. Shaw, ele fez parte de uma equipe inovadora que usava algoritmos complexos para negociações financeiras. Essa abordagem avançada para as finanças o fascinou e ajudou a moldar sua futura carreira em tecnologia e comércio. Durante seu tempo lá, Bezos aprimorou suas habilidades analíticas e adquiriu um profundo entendimento da dinâmica de mercado, o que acabou influenciando sua visão para a Amazon. Ao combinar seu conhecimento financeiro com sua paixão por tecnologia, ele conseguiu revolucionar as compras online.
Quem diria que uma carreira em Wall Street levaria à criação de um dos mercados online mais famosos do mundo? Poucos sabem, mas existe álcool de caju. Em Goa, na Índia, o modesto caju se torna um ingrediente inesperado de uma bebida alcoólica tradicional. Embora muitos associem o caju principalmente a petiscos ou culinária, os mestres locais dominaram a arte da fermentação para criar uma bebida única. O processo envolve a colheita de suculentas maçãs de caju, que são fermentadas para produzir um álcool com sabor característico. Essa transformação surpreendente destaca não apenas a versatilidade dos ingredientes locais, mas também o patrimônio cultural de Goa, onde métodos e práticas tradicionais prosperam. Imagine-se saboreando uma bebida que faz parte da rica cultura de Goa, conectando-o a séculos de tradição culinária. À medida que o mundo se torna cada vez mais curioso sobre sabores locais, o álcool de caju se destaca como um delicioso exemplo de inovações que utilizam os dons da natureza. Você já pensou em experimentar algo tão incomum? Você vai se surpreender ao saber que o Popeye se tornou violento. Em uma versão alternativa do desenho animado de 1938, Popeye, o marinheiro, encontra Sinbad, o marinheiro. Há uma cena em que nosso marinheiro favorito, Popeye, decapita um vilão. Essa cena definitivamente traz uma reviravolta inesperada ao tom geralmente leve dos desenhos do Popeye, levantando questões sobre o nível de violência em animações voltadas para crianças. Inicialmente, os espectadores se divertiam com as várias situações engraçadas e curiosas envolvendo Popeye, Olivia e Brutus. Mas esse momento tenso ultrapassou um pouco os limites aceitáveis para a época. A reação foi rápida. Com o aumento das preocupações sobre o impacto da violência nas crianças, essa versão foi rapidamente retirada de circulação. É surpreendente pensar em como as sensibilidades culturais mudaram desde o final da década de 1930. Esse incidente reflete a discussão contínua sobre o que é aceitável para o público jovem na mídia moderna. Você consegue imaginar como poderiam ter mudado as aventuras do nosso marinheiro favorito se essa cena tivesse permanecido? Você já pensou nos mistérios das ilhas nos lagos? Existem mais de 30 mil ilhas nos lagos, e esses lugares únicos parecem mini-estados flutuando na água. Cada ilha tem seu próprio ecossistema, criando condições diversas para a vida selvagem e as plantas. Imagine explorar uma pequena ilha onde os pássaros cantam e as árvores balançam com a brisa. Essas ilhas são não apenas lindas, elas também oferecem oportunidades emocionantes para aventuras. Ao contrário dos vastos oceanos, os lagos proporcionam uma experiência de caça ao tesouro mais acessível. Você pode chegar a uma ilha de caiaque, montar acampamento e procurar artefatos escondidos, ou explorar a rica biodiversidade que ali prospera. Algumas ilhas até guardam locais históricos pouco conhecidos, convidando exploradores curiosos a descobrir suas histórias esquecidas. Então, por que não fazer uma viagem de um dia ao lago mais próximo e descobrir os tesouros ocultos que o aguardam em suas ilhas? Você nunca sabe quais surpresas a natureza preparou para você. Por que a medalha de ouro é tão valiosa? Em março de 2012, o ex-campeão mundial de boxe, Vladimir Klitschko, decidiu vender sua medalha de ouro das Olimpíadas de 1996 em um leilão para apoiar uma causa beneficente, e ela foi vendida por impressionantes $1 milhão. Não era apenas uma medalha, ela simbolizava anos de trabalho duro, dedicação e vitórias em um dos maiores eventos esportivos do mundo. No entanto, a história tomou um rumo inesperado quando o comprador devolveu a medalha, explicando sua decisão por uma razão tocante. Ele queria manter esse pedaço da história esportiva em sua família, em vez de entregá-lo a quem oferecesse mais. Esse ato destaca a profunda conexão que muitas pessoas têm com relíquias esportivas, objetos que contam histórias de conquistas incríveis e sacrifícios pessoais. Assim, a medalha de Klitschko não é apenas um símbolo de vitória, ela representa o espírito de perseverança e a influência duradoura do esporte sobre gerações. O que a medalha significa para você? Acredite ou não, a propulsão subaquática pode transformar sua experiência de mergulho. Imagine deslizar pelo oceano como um golfinho, sem se cansar. É isso que os sistemas de propulsão subaquática permitem. Esses dispositivos inovadores, semelhantes a pequenos scooters subaquáticos, ajudam mergulhadores e snorkelers a se moverem facilmente na água.
Usando hélices ou nadadeiras, eles criam correntes suaves que o levam para frente, permitindo explorar recifes de corais ou a vida marinha sem esforço. Perfeitos para mergulhos longos, esses sistemas também aumentam a segurança, permitindo que os usuários economizem energia e se concentrem em aproveitar o incrível mundo subaquático. Eles são fáceis de usar e podem ser ajustados para diferentes níveis de habilidade, tornando-os acessíveis tanto para iniciantes quanto para mergulhadores experientes. Com essa tecnologia, o oceano se torna seu parque de diversões, pronto para mergulhar e experimentar isso por si mesmo. Porque os óculos noturnos veem na luz verde. A razão para esse brilho incomum é surpreendente. Os óculos noturnos usam tecnologia para amplificar a luz em ambientes escuros, e nossos olhos são especialmente sensíveis à luz verde. Essa sensibilidade faz com que as imagens verdes sejam mais fáceis de distinguir, permitindo que os usuários percebam detalhes em condições de pouca luz. Os óculos amplificam até os menores feixes de luz, incluindo o infravermelho, que não é visível a olho nu. Quando essa luz é convertida em uma imagem visível, ela aparece na cor verde para máxima clareza. Essa escolha inteligente de design ajuda não apenas os militares, mas também os amantes da natureza e os aventureiros noturnos a se orientarem com confiança na escuridão. Então, da próxima vez que você ver esses óculos brilhantes, saberá que tudo se trata de nos ajudar a ver melhor nas sombras. Não é incrível? Acredite ou não, o beija-flor é uma verdadeira força. Essa pequena ave pesa apenas cerca de 2 gramas e, além de ser pequena, é impressionante em suas atividades diárias. Todos os dias, o beija-flor visita até 1.500 flores em busca de alimento, tornando-se uma das criaturas mais trabalhadoras do planeta. Essas aves se alimentam de néctar, que lhes fornece a energia necessária. Seus bicos longos e especializados permitem que alcancem o líquido doce nas flores. Ao voar de flor em flor, os beija-flores desempenham um papel importante na polinização, ajudando as plantas a se reproduzirem. Isso significa que, ao se alimentar, eles também contribuem para o crescimento de muitas flores e plantas ao redor. Seu incrível metabolismo exige alimentação frequente e, às vezes, precisam consumir até 2 vezes o próprio peso em néctar a cada dia. Esse comportamento energético é essencial para manter a rapidez de suas asas, que podem atingir 80 batidas por segundo. Na próxima vez que você ver um beija-flor, pense em quanto esforço é necessário apenas para sobreviver. Conheça o blobfish, o habitante mais estranho das profundezas. Muitas vezes ele é chamado de o animal mais feio do planeta, mas o blobfish tem adaptações surpreendentes que o ajudam a sobreviver em seu ambiente profundo. Essa criatura incomum vive em águas escuras e misteriosas ao largo da Austrália e da Tasmânia, a até 1.200 metros de profundidade. Em tais profundidades, a pressão é incrivelmente alta, criando condições difíceis para a maioria dos seres. Mas como o blobfish sobrevive, sua estrutura gelatinosa é a chave para sua sobrevivência. Composta principalmente de gelatina, ele pode flutuar facilmente sobre o fundo do oceano, gastando muito pouca energia. Essa adaptação única permite que o blobfish conserve energia em um ambiente onde a comida é escassa. Em vez de nadar ativamente, ele pode simplesmente flutuar e esperar que a presa passe. Apesar de sua aparência estranha, o blobfish desempenha um papel importante em seu ecossistema, lembrando-nos que a beleza pode ser diferente, mesmo nas profundezas escuras do oceano. Você vai se surpreender ao descobrir que os tubarões-tigre ajudam a Terra. Na Austrália, esses incríveis predadores desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Ao se alimentarem de dugongos, mamíferos herbívoros que consomem ervas marinhas, os tubarões-tigre ajudam a evitar o consumo excessivo. Quando as ervas marinhas estão sob controle, elas absorvem uma quantidade significativa de dióxido de carbono da atmosfera. Isso significa que, ao controlar a população de dugongos, os tubarões-tigre, indiretamente, apoiam a saúde das ervas marinhas, que são essenciais no combate às mudanças climáticas. As ervas marinhas não apenas absorvem carbono, mas também fornecem habitat para diversas espécies marinhas e melhoram a qualidade da água. Portanto, da próxima vez que você pensar nos tubarões-tigre, não os veja apenas como criaturas ferozes. Reconheça seu papel crucial na preservação da saúde do nosso planeta.
Esse equilíbrio ecológico único demonstra a interconexão da vida no oceano e destaca a importância dos predadores de topo na manutenção da estabilidade de nossos ecossistemas. Não é incrível pensar em como uma única espécie pode impactar as mudanças climáticas? Difícil de acreditar, mas o sal já foi mais valioso que ouro. Na Roma antiga, o sal era extremamente valioso e recebeu o apelido de ouro branco. Seu valor ia além de ser apenas um tempero. Era um conservante essencial que permitia às pessoas armazenar carne e outros alimentos perecíveis por longos períodos. Isso era especialmente importante em um mundo sem geladeiras. Devido à alta demanda, o controle sobre o sal frequentemente levava a rotas comerciais e à riqueza de quem o extraía e distribuía. Curiosamente, a palavra latina para sal, deu origem à palavra salário. Soldados romanos às vezes recebiam pagamento em sal, o que destacava seu alto valor. Então, da próxima vez que você temperar sua comida com sal, lembre-se de que está usando uma substância que não só melhora o sabor, mas também moldou economias e vidas na antiguidade. Que interessante essa conexão entre nossa vida cotidiana e a história. Você não vai acreditar no que realmente pensam sobre detetives e lupas. Embora muitas vezes imaginemos detetives resolvendo mistérios como Sherlock Holmes com sua fiel lupa em mãos, a realidade é bem diferente. Nas investigações de crimes, essas ferramentas icônicas não são tão usadas quanto em filmes e livros. Em vez disso, peritos forenses confiam em tecnologias modernas e métodos científicos para coletar evidências. Ferramentas como câmeras digitais, fontes de luz forense e análises químicas oferecem uma visão mais clara e confiável das cenas do crime. As lupas podem ser úteis para examinar pequenos detalhes, mas não se comparam ao equipamento moderno que os detetives usam hoje. Portanto, da próxima vez que você pensar em uma história de detetive, lembre-se de que a realidade das investigações criminais está muito mais ligada à tecnologia do que à clássica lupa. Você já se perguntou por que acontecem acidentes em escadas rolantes? A cada ano, cerca de 10 mil pessoas no Seciacuciá se machucam em escadas rolantes, resultando em visitas a prontos-socorros, segundo dados da Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor do Zeplex. Embora sejam convenientes, as escadas rolantes podem ser perigosas se os usuários não tiverem cuidado. As principais causas desses acidentes são tropeços devido a degraus mal conservados, cargas pesadas que desequilibram e roupas soltas, ou cadarços que podem ficar presos. Crianças e idosos são especialmente vulneráveis e frequentemente precisam de atenção extra nessas escadas em movimento. Para minimizar os riscos, é importante prestar atenção aos passos, segurar o corrimão e evitar distrações, como enviar mensagens durante o trajeto. Quando todos seguem as medidas de segurança, podemos usar essas maravilhas mecânicas sem problemas, mas que outras precauções devemos tomar para evitar lesões? Prepare-se para se surpreender com o programa Duplo Filhote. Esta empolgante iniciativa nacional oferece uma oportunidade única para os aventureiros viajarem pelo mundo apenas nadando. O programa foi criado para promover a saúde e o amor pela exploração, convidando os participantes a nadar em diferentes partes do planeta. Ao completar tarefas de natação especiais, os participantes podem ganhar créditos para viagens, que podem ser usados para visitar lugares incríveis. Imagine-se nadando em águas cristalinas do Caribe, nadando ao lado de peixes tropicais ou explorando cidades costeiras deslumbrantes, aproveitando os benefícios de um estilo de vida saudável. O programa também foca na participação da comunidade, incentivando os nadadores a conhecerem culturas locais e a inspirarem outros a nadar como uma atividade divertida e saudável. Então, você está pronto para mergulhar nesta incrível aventura? Você vai se surpreender ao saber sobre os segundos. Você sabia que em um ano há exatamente 31.556.926 segundos? Esse número impressionante não é apenas um acaso, é o resultado do movimento da Terra ao redor do Sol e da estrutura do nosso calendário. Todos os anos dividimos o tempo em horas, minutos e segundos, onde um minuto tem 60 segundos e uma hora tem 60 minutos. Essa organização nos ajuda a acompanhar o tempo. Mas você já parou para pensar em quão precisos devem ser esses cálculos? Anos bissextos, por exemplo, adicionam um dia extra a cada 4 anos para que nossos calendários se alinhem com a órbita da Terra. Sem essa medida precisa, nossas estações mudariam com o tempo, e feriados e ciclos naturais se tornariam imprevisíveis. Então, sempre que você olhar para o relógio,
Lembre-se dos cálculos complexos que nos permitem medir o tempo com precisão. Um fato interessante sobre cortes de papel. Embora pareçam insignificantes, os cortes de papel podem ser surpreendentemente dolorosos. Isso acontece por causa das bordas irregulares do papel, que rasgam a pele em vez de cortar de forma limpa, intensificando a dor. Esse rasgo expõe as terminações nervosas, tornando-as vulneráveis ao ar e ao movimento. Você pode ter notado como um corte de papel arde ou queima, especialmente quando você toca nele ou lava as mãos. Curiosamente, esses pequenos cortes muitas vezes não sangram muito, o que torna a dor ainda mais perceptível. Como usamos papel diariamente, seja para anotações ou leitura, não é surpreendente que cortes de papel sejam um incômodo comum. Mas por que essas pequenas lesões doem tanto? Talvez porque as pontas dos dedos têm muitas terminações nervosas, tornando-as muito sensíveis até mesmo a danos leves. Na próxima vez que você se cortar com papel, lembre-se de que tudo se resume a essas bordas afiadas e irritantes. Difícil de acreditar, mas Edison começou com $40 mil. Essa quantia impressionante surgiu quando o jovem Thomas Edison trabalhava com o inventor Samuel Laws, ajudando a desenvolver máquinas de telégrafo inovadoras. É surpreendente que Edison tenha recebido $40 mil, uma fortuna na época, o que lhe permitiu dar um grande passo na carreira. Com esse dinheiro, ele fundou seu próprio laboratório de pesquisa, que mais tarde se tornou o local de invenções que mudaram o mundo, como a lâmpada elétrica. Além disso, Edison não trabalhou sozinho. Ele contratou 300 funcionários que desempenharam um papel importante no avanço das tecnologias. Esse investimento inicial beneficiou não apenas Edison, mas também transformou o cenário da inovação. Você consegue imaginar como seria nosso mundo sem suas contribuições revolucionárias depois? Sua jornada de jovem assistente a inventor de destaque começou com esse pagamento inesperado. Quando um papa morre, um antigo ritual acontece, destacando a importância desse evento. O cardeal, conhecido como camerlengo, pronuncia 3 vezes o nome de batismo do papa, batendo a testa com um martelo de prata a cada vez. Esse costume incomum simboliza a confirmação da morte do papa. Se não houver resposta do falecido, a gravidade do momento se torna clara, e o cardeal anuncia oficialmente a morte do papa. Esse ritual ressalta não apenas o respeito pelo papa, mas também a solenidade da transição na liderança, que tem um grande impacto em milhões de católicos ao redor do mundo. Essa tradição fascinante permanece praticamente inalterada ao longo dos séculos, lembrando-nos de que cada fim também significa o começo de um novo capítulo na história da Igreja. Você já se perguntou como essas tradições se desenvolvem?